É isso aí, galera. Então vamos lá, uma pausa no conteúdo de fundos imobiliários para falarmos de ETF. O assunto renda passiva vai continuar, tá? Vamos lembrar, NDIV é o nosso primeiro ETF aqui da Bolsa Brasileira a fazer distribuição de rendimentos mensais, beleza? Então, eu vou mostrar um pouco do histórico dos últimos pagamentos desse ETF e vou trazer mais um reforço aqui de como que funciona, qual que é a dinâmica por trás dos recebimentos aqui, dos proventos que são pagos aí por esse fundo, tá? Que fique claro, esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda do NDIV11, tá bom? Mas antes de entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aí aquela força marota pro meu canal. Se você não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho, tá bom? E eu aproveito também para comentar. ETF é um assunto que está dentro da minha comunidade de milhas e investimentos, a comunidade de geração de renda. Então, se você quiser aprender mais sobre como fazer ali uma geração de pontos e milhas de forma inteligente, aprender mais sobre investimentos em renda fixa, fundos imobiliários, previdência, ações, ETFs, te convido a fazer parte aí da comunidade de geração de renda. As vagas estão abertas e você pode garantir a sua pelo link que está aí na descrição do vídeo. Galera, então vamos lá. NDIV é o nosso primeiro ETF pagador de dividendos. Hoje o fundo conta aí com um patrimônio de cerca de 58 milhões de reais, tem uma taxa de administração de 0,50 ao ano, não tem taxa de performance, aqui a gente está falando de um ETF, tá? O NDIV11 ele é um ETF que replica o Ibov Smart Dividendos. É um índice que foi criado, IBSD, que reúne as principais empresas aí da Bolsa que são pagadoras de dividendos, olhando ali um histórico de mais ou menos 6 anos de distribuição. Tá bom? O último dividendo, que vai ser pago agora em janeiro, 94 centavos. Tá? E aí, qual que é a lógica do NDIV? O NDIV ele vai replicar esse índice, o Ibovespa Smart Dividendos, tá bom? E aí a gente vai ter aqui uma exposição bem diversificada em termos de segmento, em termos de empresas, tá? Então a gente tem aqui uma exposição, olhando database aqui, 6 de janeiro. Então a gente tem aqui Banco do Brasil, CEMIG, Itaúsa, Santander, BB Seguridade, Vale, Copel, CPFE Energia, Bradespar, Vivo Telefônica, Endi, Taesa, Vibra. Então percebam, a gente tem uma diversificação considerável de setores, de empresas. Então a gente tem empresas que são de commodities, empresas aí um pouco mais cíclicas, a gente tem empresas de setores perenes, eu falei de Vivo Telefônica, eu falei de Endi, Taesa, empresas aí do setor de energia, a gente tem banco, a gente tem seguro, então a gente tem também aquela exposição do Best, né, que quem acompanha o Luiz Barsi sabe bem como que funciona essa metodologia, tá bom? Então, é como eu falo, o ETF ele é um produto que entrega na sua essência a diversificação. Então o ETF ele é um produto muito mais barato para o investidor, você consegue otimizar tempo, consegue otimizar recurso. A otimização de tempo ela vem ali na declaração de imposto de renda, você não tem a necessidade de fazer stock picking. A otimização de recurso ela vem, ao invés de você ter ali, ficar pulverizando a sua carteira, numa única cota você já tem acesso a uma carteira diversificada de ações, beleza? Então se você faz um aporte pequeno, poxa, otimiza bem. Com R$ 100, como é o caso aqui da cota do NDIV, 100, 110, você já tem acesso nas principais empresas pagadoras de dividendos. E mesmo que você faça ali um aporte mais alto, você vai ter acesso a uma carteira diversificada sem a necessidade de ter que fazer stock picking. E também, se você está numa corretora onde tem cobrança de corretagem, quando você tem o rebalanceamento do índice, esse rebalanceamento não vai gerar corretagem para você, não vai alterar em nada o que você tem lá na corretora. Altera dentro do índice, mas para você na corretora não altera nada. Então é uma alternativa muito mais viável, que entrega diversificação, que entrega custos menores e hoje a gente tem também a possibilidade de ter o recebimento de proventos.
que é importante comentar? Os dividendos pagos pelos ETFs aqui no Brasil sofrem tributação de 15%. Tá? Então, o dinheiro que você recebe, ele já é descontado em 15% na fonte. Tá bom? E aí, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no relatório mensal do NDIV, tá? Então a gente tem aqui a composição da carteira, como é que ela estava aqui no dia 31/12, tá? A gente vê que é uma estratégia que desde o início, o IPO aqui foi no finalzinho de setembro de 2023, a gente tem aqui um retorno de cerca de 10,5%, tá? Isso aqui considerando a flutuação da cota e considerando também o dividend yield. Então a gente está falando de um retorno total de 10,5%. O fundo já distribuiu quase 4 milhões de reais desde o início, tá bom? E aí a gente tem as principais pagadoras aí de dividendos, tá? E as que mais contribuíram aqui nos resultados e as que mais prejudicaram, tá, os resultados. E aí, rentabilidade mensal e tudo mais. Aqui a gente tem um rebalanceamento, tá? Então a gente tem a Nubank, a Nuasset, mostrando como é que vai ficar a nova carteira a partir de janeiro de 2025, tá? A ideia é que o índice seja rebalanceado a cada 4 meses, tá? Como a gente observa ali também nos outros índices da nossa bolsa. Então essa é uma carteira que vai estar vigente de janeiro até abril de 2025. E daí perceba, né? A gente teve aqui algumas alterações, algumas posições aumentando, algumas empresas aumentando de participação, outras sendo eliminadas, tá? Como é o caso aqui de Bradesco, tá? A gestão informa que Bradesco está saindo aqui da carteira e está tendo a entrada de Marfrig. Outras empresas estão tendo um aumento aqui de participação. A gente pode dar até um zoom aqui, deixa eu mostrar aqui com um maior detalhe. Então a gente vê, por exemplo, Vibra, um aumento de 1% na participação, Caixa Seguridade, um aumento de 0,5%, Marfrig, que não estava, agora está entrando, beleza? Endi aqui com um aumento de 0,6%, Vivo Telefone com uma redução de 0,2%, a gente vê CSN, um aumento de 1,4%, tá? A gente vê BB Seguridade com uma queda ali de participação de 0,6%, Transmissão Paulista, uma redução de 1% de participação. Então aqui a gente tem o rebalanceamento que foi feito, tá? E essa é a nova composição da carteira. São essas as empresas que estão aqui dentro. Beleza? Então, de novo, esse índice ele é rebalanceado a cada 4 meses, mas isso não implica em corretagem para você, nada muda para você na sua corretora. Você continua tendo lá a cota do NDIV bonitinho, o que muda é internamente. Beleza? E aí vamos lá, aqui a gente tem o histórico dos últimos 12 meses, então pegando de janeiro de 2024 até janeiro de 2025. Percebam que a gente tem aqui uma flutuação nos dividendos, tá? Então esse é um ponto importante de você entender. Os dois ETFs que dão exposição aqui no Brasil, né, em empresas pagadoras de dividendos e que fazem dividendos, tanto o NDIV quanto o DIVD da Itaú Asset, eles possuem essa mesma dinâmica. O dividendo vai depender de quem pagou e do quanto que pagou. Por isso, a gente não tem ali uma estabilidade no dividendo. A gente tem uma flutuação. Perceba, nessa janela aqui de 12 meses, a gente já teve dividendo de 1,33, como a gente já teve dividendo de 22 centavos. A gente já teve dividendo de 1,4, a gente já teve dividendo de 40 centavos. Então aqui a gente tem essa flutuação, justamente porque depende de quem que está pagando, do quanto que está pagando, né? E vamos lembrar, o dividendo ele depende do lucro da empresa. Se a empresa lucra mais, a depender do momento que ela esteja ali, se ela está num ciclo de investimento, de desinvestimento, a depender do que está no estatuto social, ela vai ter um pagamento maior, menor ou constante, beleza? Então depende ali de alguns fatores, mas o fato é, a distribuição aqui do ETF vai depender de quem que pagou e do quanto que pagou. Por isso que a gente observa essa flutuação. Então, você que vai investir nesse tipo de ETF, você precisa entender, e eu estou falando desses dois, do NDIV e do DIVD. Você precisa entender que nesses dois casos, a gente vai ter sim uma flutuação. Então, poxa, vamos pegar aqui de setembro para outubro. A gente saiu de 1,33
para 22 centavos. Significa que o fundo perdeu qualidade, perdeu fundamento? Não, nada disso. Só significa que a gente teve menos empresas pagando, ou empresas que pagaram um dividendo menor. Tão simples quanto isso. Então, essa é a dinâmica desses dois ETFs que pagam dividendos, que dão exposição nas ações que pagam dividendos e que pagam, na verdade, não dividendos, né? Proventos, e que pagam proventos, tá bom? Então, essa é a dinâmica que você precisa entender, beleza? Então, o dividendo, ele vai flutuar, mas perceba, os proventos vão flutuar, mas perceba, você tem proventos mensais pingando ali, bonitinho. Tá? E aí, claro, a gente tem ali a retenção de 15% na fonte. Mas, poxa, vamos lá. Você tem a versatilidade de você ter acesso nas principais empresas pagadoras de proventos, empresas bem posicionadas, um índice que é rebalanceado a cada 4 meses, você não precisa se preocupar em fazer stock picking, gastar tempo para ler notícia de mercado, gastar tempo para entender os fundamentos, os riscos. O fundo já faz esse rebalanceamento, o índice faz esse rebalanceamento, daí o ETF vai replicar isso. Você otimiza tempo, otimiza recurso e tem o pagamento de proventos. Então, assim, você tem todas as vantagens, né, que a gente fala, né, que a gente tanto defende, a diversificação, para quem está buscando renda, você tem a geração de renda, tudo isso reunido num só lugar, ainda de forma simples. Beleza? Então, fica realmente aqui o convite para que você possa estudar mais. Esse vídeo ele não consiste em recomendação de compra ou venda, tá bom? Então, fica o convite para você entender melhor a dinâmica, para você estudar mais e ver se faz sentido para a tua carteira, tá bom? E aí, na distribuição aqui de janeiro, ele faz uma estratificação do quanto que está sendo pago por ação. Então, a gente vê Petrobras respondendo por 38 centavos, CEMIG respondendo por 11, Copel por 10, Vivo Telefônica por 8, Bradespar 6 centavos e assim vai. Então perceba, depende de quem pagou e do quanto que pagou. Por isso que a gente observa essa flutuação aqui. Essa é a dinâmica desses ETFs e você precisa entender isso. Beleza? Então era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço os pedidos que eu fiz aí no início do vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve, clica no sininho, tá bom? Se quiser aprender mais sobre geração de pontos, milhas, também sobre estratégias de investimentos, garanta a sua vaga aí para a minha comunidade de milhas e investimentos, a comunidade Geração de Renda. Beleza? Então, galera, é isso. Obrigado pela atenção. Nos vemos aí no próximo conteúdo.